Olá pessoal, então vamos falar hoje um pouco sobre lipoaspiração, principalmente focado na lipoaspiração HD, tá? A lipoaspiração ela foi inventada há muitos anos, em 1977, na França, pelo Dr. Ilou, né? Inicialmente para tratar uma namorada que tinha uma lesão nas costas, benigna, um lipoma, mas ao longo dos anos, na década de 80, ela se tornou um procedimento totalmente estético, né? No Brasil, ela é realizada desde 1980. Desde a década de 80, ela sofreu várias modificações na forma como ela é realizada, né? E nos últimos 10 anos, ela sofreu um impacto muito grande depois que um cirurgião plástico colombiano introduziu o conceito de lipoaspiração HD, a lipoaspiração de alta definição, né? Ela é uma lipoaspiração diferente do que se realizava anteriormente, década de 80, 90 e início dos anos 2000. O grande diferencial dela é procurar dar efeitos mais naturais, menos estigmatizantes para o paciente depois de realizar uma lipoaspiração, né? Antigamente o paciente realizava uma lipoaspiração de abdômen e ficava com um aspecto, digamos, de um abdômen plano, sem definição, sem ondulações, sem curvas, sem sombras. Isso tudo gerava um aspecto um pouco artificial. Ela é um procedimento que não é indicado para todo o paciente, né? O paciente, principalmente, ele tem que estar num peso adequado, né? Um índice de massa corpórea próximo de 25, ele tem que ter hábitos saudáveis, praticar atividade física e ter uma alimentação balanceada para ele ter um resultado que fique bom, né? Ele não pode ser um paciente com sobrepeso ou um paciente obeso que não tenha uma alimentação adequada ou que vai perder muito rápido o resultado depois do procedimento. Tem que ter hábitos de vida saudáveis, né? Essa lipoaspiração, ela consiste principalmente da gente lipar algumas áreas mais do que outras áreas, né? E definir algumas sombras que num jogo de luzes e sombras, elas vão salientar as bordas dos músculos, né? A gente tem alguns músculos que ficam bem evidentes, bem proeminentes na região principalmente do abdômen, que são os músculos reto-abdominais e os músculos laterais, que são os oblíquos externos, né? Eles possuem alguns sulcos, algumas depressões, e as suas bordas podem ser mais salientadas na lipoaspiração HD. É indicado principalmente para pacientes, por exemplo, que praticam atividade física, vão na academia regularmente, mas buscam aquele resultado ideal e não conseguem chegar naquele resultado ideal porque geneticamente tem uma gordurinha localizada e que não conseguem retirar ou eliminar no exercício físico. Então aí é que entra a lipoaspiração, que é justamente para tratar a gordura localizada. Nesse contexto a gente consegue tratar essa gordurinha localizada de uma maneira diferente do que se tratava anteriormente, né? Destacando mais a musculatura do paciente, principalmente a musculatura abdominal. É uma lipoaspiração que pode ser feita na região de braços, ombros, coxas, mas principalmente a gente foca no abdômen e no dorso, nas costas. Nas mulheres também, principalmente na região dos glúteos. A lipoaspiração HD vai gerar um abdômen então com um aspecto muscular, né? Um aspecto de um abdômen malhado, moldado, com a musculatura moldada, né? Sem ter um resultado artificial também, um resultado compatível com o biotipo do paciente também, né? É uma cirurgia que dura mais ou menos o mesmo tempo cirúrgico de uma lipoaspiração convencional, né? A questão também é o pós-operatório, que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente usa algumas bandagens, um taping no pós-operatório, né? Normalmente feito por um fisioterapeuta, em que a gente comprime algumas regiões e cuida algumas linhas, como a linha alba, as linhas semilunares da musculatura. A gente comprime um pouco mais usando alguns moldes
para destacar no pós-operatório essas bordas musculares. Além disso, por cima do taping, a gente usa um modelador, normalmente um macacão, que cubra toda a região do tórax e abdômen, né? A gente usa os modeladores da Yang ali para comprimir, né, a região lipoaspirada. Essa compressão gera menos espaço morto, que a gente diz, né? Aquela gordura que foi retirada, para que ela não acumule algum líquido, alguma secreção naquele espaço. Isso evita muito o edema, o inchaço, o paciente se recupera mais rápido, vai edemaciar, vai inchar menos, né? Ele vai ter uma recuperação mais acelerada. A gente indica normalmente um modelador da Yang durante um mês. Obrigatoriamente o paciente só retira na hora do banho, né? Se o paciente quiser usar o segundo mês, o terceiro mês, é opcional, né? O modelador ele só vai ajudar. Eu sempre falo para os meus pacientes que o modelador, quanto mais ele usar, melhor, né? Ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais confortável e vai acelerar o processo de recuperação, vai recuperar mais rápido. Com certeza os pacientes vão ter várias dúvidas, né, sobre esse tipo de procedimento. Então, se você gostou do conteúdo, quer saber mais sobre a Lipo HD, tem dúvidas, pode deixar um comentário, me seguir nas redes sociais, a gente vai tirar as suas dúvidas, procure ou pelas redes sociais ou no consultório e a gente fica à disposição, tá bom?